Amor Sacas, ele, se eu não me engano, ele é da região de Alexandria, mas Plotino ele vai desenvolver esse pensamento em Roma. Ele vai ter um problema, ele vai tentar conhecer um pouco o pensamento oriental e se aventura numa empreitada bélica, assim, que é um fracasso. Ele acaba parando em Roma, se salva e vai em Roma. E lá em Roma é que ele vai construir a sua escola. O que acontece é o seguinte: Plotino então começa a escrever os seus pensamentos em forma de tratados. E o que é a obra de Plotino? A obra de Plotino nada mais é do que o seguinte: o Plotino foi escrever então os seus tratados ao longo de uma vida. Demorou 10 anos mais ou menos a construção de todos os tratados. São 54 tratados que depois um discípulo de Plotino chamado Porfírio, ele vai pegar então esses tratados e vai organizar esses tratados. Na verdade é uma tarefa que o próprio Plotino tinha dado nas mãos de Porfírio para fazer. E Porfírio, então, muito influenciado pela escola pitagórica, que acreditava um pouco nessa perfeição dos números e de todo o significado dos números, o que ele vai fazer? Ele vai dividir, então, reagrupar os tratados de Plotino, não na ordem que foram escritos, mas segundo a ordem que Porfírio designa, e ele vai agrupar isso em 6 capítulos, e cada um desses 6 livros, se a gente quiser chamar assim, e cada um desses compõe 9 tratados. Então são 6 agrupamentos de 9 tratados, ao todo 54 tratados. E é por isso então, porque cada capítulo desse tem 9 tratados, essa obra então vai ser chamada de Enéadas. Então a obra que nós temos na mão de Plotino é uma obra chamada Enéadas, que quem escreveu foi Plotino, quem organizou a ordem organizada que a gente chegou nas nossas mãos foi Porfírio, e é basicamente isso que nós vamos ver aqui. Eu fiz questão de deixar na mão de vocês um pouco uma tradução, só para vocês verem o tamanho, para vocês também terem uma ideia da dimensão desses tratados. Eles não são tratados longos, na verdade você tem um tratado inteiro na tua mão que é a dialética, eu acredito ter passado para vocês. É um dos textos, se eu não me engano, eu acho que eu não deixei com vocês a dialética. A dialética é um tratado curtíssimo, né? Dentro do livro que eu peguei aqui, são 3 páginas. É só para vocês terem uma ideia de que alguns tratados são bastante curtinhos, outros são mais longos. Tem sobre o Belo aqui. Sobre o Belo também só tem um trecho. O sobre o Belo é um tratado razoavelmente longo, por assim dizer. Sobre o primeiro bem, sobre a origem. As 3 dispostas vivenciais. É que eu selecionei alguns trechos, eu não sei se eu peguei um tratado inteiro para vocês verem o tamanho dele. Não, acho que nenhum deles você está com um tratado inteiro na mão, você só tem trechos dele. Sobre o Belo mesmo, você tem. Eu selecionei um trecho no começo e um trecho no final. Esse aqui é o livro que eu peguei, tá bom? Se vocês querem dar uma olhada. Mostra aqui. Isso aqui é uma edição da Polar, Tratado das Enéadas de Plotino. Quem escreve é um cara, na verdade quem traduz é um cara chamado Américo Sommermann. E na verdade assim, as obras de Plotino não tem grandes traduções para o português, é uma das traduções disponíveis. Não sei qual é a qualidade dessa tradução, tá bom? Aí tem que ter um acadêmico para falar a respeito disso. Vamos falar então de Plotino? Vamos falar de Plotino a partir então de Agostinho, porque na verdade a gente vai ver um pouquinho que Agostinho, tem alguma coisa que acontece com Agostinho e que a gente vai ver, identificar isso nos textos de Agostinho, e logo depois então a gente vai partir para o texto mesmo de Plotino e vamos começar a entender um pouquinho melhor o pensamento do Plotino. Rodrigo, aí você vai falar um pouco das diferenças do Plotino com o Platão? Não, eu não vou falar das diferenças do Plotino com o Platão. Sempre que possível, eu posso falar um pouco aonde que o Plotino deu um passo além. Porque, de fato, Plotino não se julgava um cara que ele, na verdade, ele se julgava um platônico puro. Mas, na verdade, ele dá passos para muito além do platonismo. É por isso que é chamado de neoplatonismo. Tem uma questão fundamental, na verdade, que vai ser determinante, que é a doutrina de Uno, que vai ser determinante como marca do neoplatonismo. Que na verdade vai ser um passo para além que Plotino vai dar, que basicamente é reconhecer que para Platão só tinha acima desse mundo o mundo inteligível. Para Plotino ele vai reconhecer que tem um problema no mundo inteligível. A gente vai ler depois o texto e eu identifico. E é por isso então, que ele vai lançar a doutrina do Uno.
como um ser indivisível, único, que não é múltiplo, e isso vai ser a grande nota marcante do neoplatonismo, que é o grande salto que ele dá de Platão, é a grande distinção que ele faz de Platão, tá bom? Então, mas eu não vou ficar falando as distinções, até porque eu não me sinto à vontade, eu não conheço profundamente o platonismo e nem profundamente o Plotino, para poder fazer essas marcas aí. O Adarley está tendo aula de Plotino agora, teve 2 encontros, ele falou um pouquinho sobre essa mudança do platonismo para aquilo que a gente chamou de neoplatonismo. Não sei se você quer dar só uma palhinha para mim até, Adarley. Acho que é interessante marcar esse ponto, que tem um debate, a divergência de opinião, entre se a gente chama Plotino de neoplatônico ou de um Platão tardio. Então é neoplatonismo ou platonismo tardio. Aí tem um debate em torno disso, alguns vão preferir chamar de neoplatonismo, outros vão preferir chamar de platonismo tardio. Justamente porque no texto do Plotino ele se coloca não como um doutrinador novo, mas ele se coloca só como um exegeta de Platão. Ele só é um intérprete de Platão e nada mais. Isso ele deixa bem claro no texto dele. Então ele não tinha nenhuma intenção de formar uma nova escola. Na verdade, ele está só interpretando Platão. Mas aí agora, quando a gente vai ler o Plotino, a gente percebe que tem diferença entre ele e Platão. Então aí é que alguns vão preferir chamar de neoplatonismo. Só que, do ponto de vista do Plotino, ele não é um neoplatônico, ele não é um neoplatônico. Ele é só um intérprete do Plotino. Então aí, do que chamar, né, hoje? Então aí os estudiosos de Plotino vão divergir de opinião. Alguns vão preferir chamar só de platonismo tardio, outros de neoplatonismo, tendo em vista a posição do próprio Platão, do próprio Plotino, que é de que é só um exegeta, nada mais que isso. Na medida que a gente for andando nos textos, eu vou mostrar um pouco a influência do próprio Aristóteles sobre Plotino. Então aí a gente vai ver que, de fato, o Plotino, por mais que ele queira ser platônico, ele já traz consigo notas do aristotelismo também. E a gente vai perceber que isso tem a ver com a própria metafísica de Plotino. Você vai notar essa marca do aristotelismo. Quando chegar lá eu dou um toque para vocês, tá bom? Olha, isso aqui ele ultrapassou Platão, isso aqui é uma marca típica do aristotelismo. A gente vai notando que, na verdade, ele não é um platônico tão puro assim. Tá bom? É interessante notar um detalhe. O Plotino, ele é filho de cristãos. Ele foi cristão na sua infância. E o que acontece é que o Plotino se envolve na filosofia, e ao se envolver na filosofia, ele abandona o cristianismo. E ele se torna um filósofo, e naquela época a filosofia ainda não estava muito desentranhada nas religiões pagãs. Então ele se dirige para as religiões pagãs. Então você vai notar que muitas vezes, de fato, é possível identificar nos textos de Plotino. Várias vezes você vai notar que tem identificações claras com menções a João, ao evangelista João, enfim. E é difícil entender se isso de fato é uma influência do cristianismo sobre Plotino, ou até que ponto, de fato, o evangelho de João ele assume como material da sua discussão aquilo que a própria discussão filosófica na época também oferecia, quando, por exemplo, lança Mundo Logos, enfim. São questões que são espinhosas, eu não quero entrar aqui, tudo bem? Mas são dicas aí para vocês refletirem mais adiante. Tudo bem? E é interessante porque assim, o Agostinho vai ter uma relação inversa. O Agostinho ele é um cara que não é cristão, começa no maniqueísmo, e quando ele entra em contato com o texto dos platônicos, o Agostinho ele fala de que ali então nasce, ali é a prévia da conversão dele. No texto platônico, o Agostinho conhece algumas verdades e que na verdade vão ser verdades fundamentais que vão lá depois ancorar ele no cristianismo. Se bem que nos platônicos não tem uma questão fundamental que a gente já vai ver agora no texto, e que é a grande diferença que na verdade vai fazer de Agostinho um cristão, mas vocês vão perceber na linguagem de Agostinho como na verdade Agostinho ele exalta os textos platônicos. Então vamos para Agostinho, só para vocês perceberem isso, a influência do platonismo, provavelmente esse neoplatonismo, o platonismo tardio, que a gente encontra, é certamente o platonismo de Plotino, que Agostinho fala aqui. Então, o primeiro texto que eu queria pegar tem a ver com as confissões, então, 7, 9, tá bom? Livro 7,
capítulo 9. Primeira leitura dos neoplatônicos. Bom, eu vou lendo, vocês vão perceber uma coisa. O Agostinho fala assim, olha, eu vi nos neoplatônicos algumas verdades que eu também encontro nos evangelhos. Mas eu não vi algumas coisas. Eu queria que vocês, talvez, na medida da leitura, fossem percebendo o que ele viu e o que ele não viu. E a gente vai fazer uma discussãozinha a respeito, tá bom? Quiseste mostrar-me, antes de tudo, como fazes resistência aos soberbos e concedes tua graça aos humildes. E como em tua misericórdia quiseste indicar o caminho da humildade, visto que o teu verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tu me proporcionaste, através de um homem inflado de orgulho imenso, alguns livros dos platônicos, traduzidos do grego para o latim, onde encontrei escrito, se não com as mesmas palavras, certamente com o mesmo significado e com muitas provas convincentes, o seguinte: do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Do princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o que foi a vida nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a apreenderam. Aí encontrei também que a alma do homem, embora dê testemunho da luz, não é a própria luz. Mas o verbo que é Deus é a luz verdadeira que ilumina todo homem, que vem a este mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Só até aí, o que você consegue perceber nessa primeira leitura aí desse capítulo do Agostinho? Isso aqui é um texto do Agostinho de Hipona, tá bom? O que você consegue perceber dessa primeira leitura? Que os livros platônicos remetiam ao Evangelho de João. Mas é o que Agostinho está falando? Que de fato remete, mas o que ele fala sobre os platônicos? Quer dizer a mesma coisa. Isso, o que é interessante assim, não é que assim, ele encontrou nos platônicos a influência do Evangelho de João. Ele quase que fala o seguinte, ó, encontrei na literatura dos platônicos as mesmas verdades que o Evangelho de João já me mostraram posteriormente. E ele fala que ele é um homem inflamado de orgulho e dimensão, onde ele estava lendo, né? O cara que trouxe os escritos platônicos. Essa questão do orgulho, daqui a pouco vocês vão ver por que ele está falando isso. Da perspectiva de Agostinho, não dá para se converter. A conversão é fruto de um exercício de humildade. E é por isso que os filósofos têm dificuldade de se tornarem cristãos. Porque o exercício fundamental, o movimento fundamental no cristianismo, que é a humildade, os filósofos não conseguem fazer. Por isso, toda vez que o Agostinho conseguir falar sobre os filósofos, em particular os platônicos, vão notar que ele faz uma distinção muito forte entre o orgulho filosófico e a humildade necessária para a identificação com o verbo que se faz carne, que se humilha, enfim. Tá bom? Ele já começa no início falando, o Senhor me concedeu misericórdia na humildade, né? E aí depois me proporcionou através de um homem inflamado de orgulho. O contato com esses livros. Então a primeira coisa que eu queria destacar é assim, ele olha os livros platônicos e fala, lá encontrei as mesmas verdades do Evangelho. Isso é chocante pra gente, não é? Mas assim, isso mostra um pouco a relação que a fé cristã inicial tinha com a filosofia. Era uma relação muito mais pacífica do que a gente imagina. Especialmente a escola alexandrina, né? Que é aquela que vai perdurar ao longo da Idade Medieval. A gente sabe que, na verdade, a escola de Antioquia ela não era muito simpática com os filósofos. Enfim.